Bom, como exemplo de sistemas de primeira ordem, vou citar dois sistemas mecânicos e, na sequência, dois circuitos elétricos bem conhecidos, cujo comportamento de todos eles vai ser dado por um sistema, uma função de transferência de primeira ordem. Nesse primeiro exemplo aqui, nós temos um tanque que recebe um fluxo de um líquido a uma vazão QI e tem uma vazão de saída, QO, regulada por uma válvula de restrição. Se o escoamento nesse duto for laminar, este sistema pode ser descrito, ele é descrito por uma equação diferencial linear, portanto por um sistema linear. Se o fluxo for turbulento, a equação que vai descrever o comportamento do sistema vai ser não linear, mas ele pode ser linearizado em torno de um ponto de operação, no caso uma vazão, linearizada através de técnica apropriada. Bom, o tanque tem uma capacitância C que vai ser constante se a área do tanque em toda a sua altura for constante. A capacitância tem unidade de área. Então a relação entre fluxo de saída, aqui eu só estou apresentando o resultado, final, apenas como exemplo, a relação entre os fluxos de saída e de entrada vai ser dada por uma função de transferência de primeira ordem, tipo 1 sobre RCS mais 1, em que R é a restrição da válvula e C é a capacitância do tanque. Por exemplo de um sistema de pressão, um sistema pneumático, em que um gás é armazenado, deseja-se armazenar um gás a uma pressão P0, PO, dentro de um recipiente, em função da alimentação por uma pressão de entrada externa, através de um duto. Essa relação vai depender da restrição que o duto impõe ao fluxo do gás, ao reservatório, e também a capacitância do reservatório. A restrição, ela é, a resistência, ela é constante e vai ser uma relação entre diferença de pressão e diferença de vazão. E a capacitância, ela será constante se a temperatura nesse processo for constante. A capacitância depende também de outras características do processo, sobretudo do gás envolvido, como a constante universal do gás, o coeficiente politrópico do gás, se a expansão ela vai ser isotérmica ou adiabática, mas, enfim, se a temperatura na operação for constante, a capacitância ela é constante. E, então, a relação entre pressão no reservatório e pressão de suprimento vai ser dada, vai resultar também um sistema de primeira ordem do tipo 1 sobre RCS mais 1. Já no domínio elétrico, o circuito RC, em que
a tensão no capacitor é a saída do sistema, é um exemplo clássico de sistema de primeira ordem. A relação entre a tensão no capacitor e a tensão de entrada vai ser dada por 1 sobre RCS mais 1 também. Já se pensarmos num circuito QAMPOP, amplificador operacional, dessa forma aqui, em que na realimentação temos um paralelo entre uma resistência R, chamada de R2, e uma capacitância C, né? Essa resistência eu vou chamar de R1. Este sistema aqui resulta que a função de transferência da saída, ou seja, da tensão de saída do amplificador pela tensão de suprimento será menos R2 sobre R1, que multiplica 1 sobre R2 CS mais 1. Então todos esses sistemas, né, acabam sendo descritos por funções de transferência equivalentes, análogas, né, mesmo os sistemas sendo de domínios de natureza totalmente diferentes. Então a gente tem aqui alguns exemplos que ilustram a importância do estudo, da aplicação de sistemas de funções de transferência de primeira ordem.